Então, boa tarde, meu nome é Amanda, eu sou advogada em Goiânia e na Aliança, integro a coordenação da área jurídica, mas eu também coordeno dois programas específicos, né, que é a Central Nacional de Denúncias e também o programa Campus. Minha fala não vai ser muito demorada, vocês podem ficar tranquilos, eu vou tentar falar da maneira mais breve possível, porque os programas são bem sucintos. Central Nacional de Denúncias, ela é um canal que a gente tem para receber denúncias de violação dos direitos humanos. Como vocês podem ver aqui na tela, esse aqui é o link que as pessoas cadastram as denúncias. Fica numa plataforma que chama Pipefy. Nessa plataforma Pipefy, a pessoa vai aqui, ó, cadastro, aí vai criar um novo card, e que vai fazer o cadastro dela, pessoa física, vai preencher os dados certinhos, aí vai criar o card dela. Orientação sexual, cor, raça, endereço, etc e tal. Quando a pessoa criar esse novo card, ela vai colocar aqui os dados da ocorrência, o que aconteceu, a descrição dos fatos, se tiver algum screenshot, vai colocar screenshot e tudo mais. Quando a pessoa confirmar o registro de denúncia, dentro da nossa plataforma restrita, tá com eco? Deixa eu ver aqui. Eu tô sem áudio aqui para mim, eu não estou escutando nada. Tem alguém com o microfone aberto? Não, até então não tem nenhum outro microfone aberto, gente. O microfone da doutora Amanda é isso mesmo, a gente está escutando normalmente, tá? Pode continuar, viu, Amanda? Tá tudo certinho. Tá, tudo bem. Aí, quando a pessoa preenche todos esses dados, a gente vai receber um negócio que chama card, né? A pessoa preencheu esses dados, aí vai criar um card lá no nosso sistema interno. E aí, a partir desse card criado, a gente vai fazer uma triagem. E aí, essa triagem a gente vai ver se é uma questão de atendimento jurídico, se é uma questão de atendimento psicossocial, e a gente vai fazer o encaminhamento. Às vezes, a pessoa só quer tirar uma dúvida, que é possível também, a gente tira essa dúvida. Às vezes, a pessoa vai precisar dar mais informações também. Então, a gente vai ver o que está acontecendo naquele caso e vai responder a pessoa de acordo com o que está acontecendo. Um programa que ele é muito alinhado com a Central Nacional de Denúncias é o nosso projeto que chama Pajubá. Tem alguém com o microfone aberto, Greg. O Pajubá, ele é um outro programa, um projeto nosso, pajubá.com.br. O que acontece? O Pajubá, ele é tipo um central de denúncias também, só que ele trabalha somente com a questão de discriminação que tem como motivação a questão religiosa. Então, se você sofrer alguma discriminação, que essa discriminação, a pessoa está usando da religião para te discriminar, aí você entra aqui, pajubá.com.br. E aí você vai vir aqui, acho que é Fale Conosco. Não, aqui no clique aqui, ó, para fazer uma denúncia, clique aqui. Aí vai abrir aqui o, o aliás, desculpa, que eu não coordeno o Pajubá. O Pajubá ele é só um projeto alinhado com a Central. Aí aqui no site vocês vão fazer a denúncia e eles vão entrar em contato. E se for o caso de entrar com ação, entrar com um auxílio jurídico, eles vão te ajudar nesse ponto. É um escritório parceiro lá do Rio de Janeiro, o Nicodemos e Nerdestick. A Central de Denúncias ela nasceu justamente nessa perspectiva de a gente criar um mecanismo que a gente pode ajudar a comunidade LGBTI a alcançar os locais que muitas vezes não são acessíveis. Então, às vezes, se é uma questão de atendimento jurídico, a gente manda um ofício para o órgão competente, a gente tenta entrar em contato seja com o delegado, com o promotor do caso, a gente vai ver o que está acontecendo ali, o que pode ser feito. Aí a gente, fazendo esse atendimento, a gente pode também, eventualmente, tomar algumas medidas, né? A aliança, ela não tem um poder de polícia, então a aliança não pode chegar lá e prender uma pessoa, por exemplo.
A gente pode chegar e falar assim, olha, está acontecendo isso, isso. A gente quer saber o que que o Estado vai tomar de providência. Olha, LGBTfobia é crime, LGBTfobia sendo crime, aconteceu esse caso aqui de discriminação, e agora? O que que vai ser feito? Está muito baixo. Deixa eu tentar falar mais perto aqui, então. Tá baixo para mais alguém? Melhorou um pouco? Então vamos continuar. A aliança eventualmente entra com ações também, que faz parte do nosso programa de litigância estratégica. Eu acho que o Marcel vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, mas é basicamente isso. O que a aliança faz na questão jurídica é provocar os órgãos. A gente manda um ofício, de vez em quando a gente entra com ações civis públicas, que são é, aquelas ações que buscam reparar um dano moral coletivo ou alguma questão que atinge toda a coletividade LGBTI+. A gente não pode ficar entrando com ações individuais, porque isso é uma questão que vai até contra o Código de Ética da Advocacia. A gente não pode usar uma instituição, por exemplo, para captar ações individuais. Isso nós não fazemos. Nós fazemos questões de ações coletivas e tudo mais. Eventualmente, quando acontece algum caso específico de violência e tudo mais, a gente é, faz as notícias crimes, né, que são essas denúncias de que aconteceu algum tipo de violência e tudo mais. Mas, por exemplo, entrar com ação, e, tipo, me ofendeu aqui, eu quero que entre com ação de indenização por dano moral. Nesse caso, você tem que procurar um advogado de sua confiança para que você consiga essa reparação sua. A gente, enquanto instituição, não pode patrocinar causas individuais dessa forma. A gente geralmente age quando atinge a coletividade toda. A central de denúncias é basicamente isso, você vai preencher aqui. O link ele é um pouquinho complicado, eu vou até ver depois se a gente consegue colocar um link mais fácil, mas eu vou pedir para mandarem nos grupos depois, e aí quem quiser fazer alguma denúncia é só acessar aqui. A gente vai agora para a questão do programa Cumpram-se. O programa Cumpram-se é a minha maior atuação hoje. Deixa eu aqui... O programa Cumpram-se, ele tem esse nome, que o nome dele todo é Cumpram-se as decisões do STF. Ele é um programa de advocacy nos estados, ele trabalha com litigância estratégica a favor das pessoas LGBTI, e ele nasceu justamente nessa perspectiva. Ele é um programa que ele envolve várias áreas da Aliança Nacional LGBTI, tipo segurança pública, questão de advocacy, questão jurídica. Ele está ali com muito trabalho em diferentes frentes. E aí ele trabalha junto com a Central de Denúncias também, com o projeto Sinergia das Alianças. Aqui está falando projeto Aliadas e projeto Sinergia, mas hoje em dia o projeto Aliadas e o projeto Sinergia, eles fazem parte de um projeto só, que é um projeto que chama Sinergia das Alianças. Esse projeto Sinergia das Alianças, ele é um projeto de advocacy tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso Nacional. A advocacy é essa incidência que a gente faz em cima desses órgãos públicos para levar o interesse de um grupo, para que a voz daquele grupo seja escutada dentro daqueles órgãos, né? E aí a gente faz o advocacy no Cumpram-se em nível estadual e distrital. Como é que ele funciona? Qual que é o objetivo, né? Primeiro, ele serve para contribuir e fazer cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal que dizem respeito à cidadania e aos direitos humanos da população LGBTI brasileira, em especial a questão da criminalização e violência LGBTI-fóbica. O que acontece? Muitas decisões do STF, a gente consegue elas nos dão aqueles direitos, que são direitos que a gente não consegue por lei, por enquanto, mas se Deus quiser a gente vai conseguir leis que garantam nossos direitos no futuro. Mas quando a gente vai tentar a aplicação prática daquela decisão do STF, a gente não consegue. E isso por uma série de fatores. E aí, nessa perspectiva de não estarmos conseguindo fazer com que aquelas decisões fossem aplicadas, nós criamos o programa Cumpram-se. O programa Cumpram-se, então, ele nasce nessa perspectiva de fazer com que as decisões do STF sejam cumpridas.
E agora vamos ver aqui como funciona. O programa Cúmplice, a gente tenta criar essas pontes com os órgãos do Estado e a sociedade civil, né? Entre as próprias instituições também, sejam instituições em nível nacional, distrital, estadual, em todas as unidades federativas do país. A partir do programa Cúmplice, a gente trabalha junto com o poder público de diversas formas, seja por meio de consultoria, seja por meio de capacitação, a gente faz a incidência e a gente busca fazer com que essas decisões da STF elas sejam efetivadas de maneira plena. Os órgãos que a gente trabalha hoje são as secretarias de segurança pública, os ministérios públicos e as defensorias públicas, mas a gente está começando a trabalhar com os conselhos e comitês estaduais também, e a gente trabalha com órgãos também que atuam a nível nacional, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente vai ter uma reunião em breve. Semana que vem nós vamos ter uma reunião com o Movimento de Mulheres do Ministério Público. Nós tivemos uma reunião esses dias com o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, Defensoria Pública da União, Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. Então, a gente trabalha com todos esses órgãos para a gente ver o que está acontecendo, mapear o que está acontecendo de errado e tentar traçar estratégias corretas para que a gente consiga efetivar todos os direitos que nós conquistamos. Eventualmente, a gente também precisa da questão de litigância estratégica, né? Nós temos algumas ações que eu não posso falar aqui por enquanto, mas que são ações justamente nesse sentido. O programa Cumpram-se, ele está também de acordo com as ODS, né? Os ODS, né? Os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. A ONU tem uma questão que chama Agenda 2030. E a Agenda 2030 é importante que todo mundo estude um pouquinho dela. Por quê? Se você quiser levar algum projeto para o seu estado, se você quiser buscar um financiamento, alguma coisa assim, se o seu projeto estiver de acordo com os ODS da ONU, você com certeza vai conseguir articular ele de maneira melhor. O programa Cumpram-se, as ODS são diversos objetivos, né? O programa Cumpram-se trabalha especificamente com o objetivo número 16, que é paz, justiça e instituições. O que o objetivo 16 busca? Ele busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O programa Cumpram-se, dentro de cada objetivo desses objetivos globais da ONU, há diversas metas. As metas que nós trabalhamos no programa Cumpram-se são as metas 16.3, 16.6 e a 16.b. A 16.3, ela visa promover o Estado de Direito em nível nacional e internacional e garantir igualdade de acesso à justiça para todos. Por que isso dentro do programa Cumpram-se? Porque o programa Cumpram-se ele também se trata de acesso à justiça. Quando a gente fala da decisão da STF que reconheceu a LGBTfobia enquanto crime, a gente vê que muitos lugares não aplicam essa decisão do STF. Isso é uma falta de acesso à justiça. Quando a gente vê, por exemplo, a questão da retificação do registro civil. Retificação do registro civil, alguns estados criam dificuldades para que as pessoas trans possam retificar o seu registro civil e ter o seu nome aplicado de maneira adequada. Então, é muito importante que a gente busque maneiras de estar promovendo o acesso à justiça. A meta 16.6 é desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. E quando a gente busca o trabalho junto com essas instituições, a gente está buscando justamente isso. A gente está buscando que elas sejam eficazes, que elas sejam responsáveis e transparentes. Elas têm que tratar a comunidade LGBTI como todas as outras. A comunidade LGBTI ela não pode ser negligenciada por uma instituição. Então, o programa Cumpra-se, ele trabalha nesse sentido para ver o que a instituição está fazendo, está dando capacitação para os servidores trabalhar com a comunidade LGBTI, se está colhendo dados estatísticos direito, se ela tem alguma dificuldade ali com a população LGBTI, se os formulários estão de acordo, se
todos os direitos estão sendo respeitados, se os próprios funcionários LGBTI são bem tratados ali dentro, se há alguma discriminação e tudo mais. A gente tenta sempre identificar isso para que para que essas instituições ajam de maneira adequada. E o 16.b, que é muito importante também, que é promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. Esse é um problema muito grave que a gente vê no Brasil hoje. Por exemplo, nós tivemos lá o projeto Lei 504, lá em São Paulo, que queria proibir propaganda com pessoa LGBT. Esse projeto de lei, ele vai totalmente contra o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16.b da ONU. Então, quando a gente coloca isso como nossa meta, a gente também coloca ir contra esses projetos de lei, que são projetos completamente discriminatórios. A nossa agenda legislativa ela está ficando pronta. A gente vai lançar 4 agendas legislativas esse ano. Um esse mês, depois no mês 8, depois no mês 10, depois no mês 12. Essas agendas legislativas, elas traçam os projetos de lei que são interessantes para a gente, tanto os a favor quanto os contra. E essa agenda legislativa, ela estava muito nesse item 16.b. A gente não vai publicizar os projetos que são contra a gente, porque a gente não acha certo dar palco para esse tipo de projeto, mas nós vamos trabalhar contra eles em outras frentes. Esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E eles vão desde erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero. Vocês aqui tem um negocinho na minha frente, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo, produção responsável e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, que é o que a gente trabalha dentro do Cumpra-se, e parcerias e meios de implementação. Quando você for fazer algum projeto, é importante que o seu projeto ele esteja de acordo com esses objetivos. E dentro de cada objetivo, lá no site dos ODS, lá você pode pesquisar no grupo, lá assim, ODS Brasil, no Google. Se você clicar em cada ícone desse dentro do site deles, você vai ver uma lista de metas. E com certeza, alguma dessas metas você pode estar buscando dentro dos seus projetos. Hoje nós trabalhamos com as secretarias de segurança pública, como eu falei. A gente busca com a Secretaria de Segurança Pública criar essas medidas necessárias para o mapeamento e monitoramento dos crimes de LGBTfobia, para que sejam coibidos e estatísticas levantadas, boletim de ocorrência, capacitação do funcionalismo público. Hoje, quando a gente fala de segurança pública, a gente vê um problema grave, que é a questão estatística. Por que a estatística é uma questão grave? Porque, primeiro, muitos estados eles nem têm dados de LGBTfobia, como vocês vão ver daqui a pouco. E por que isso acontece? Às vezes os estados não têm os boletins de ocorrência, campos de orientação sexual, identidade de gênero, motivação por LGBTfobia. Às vezes os estados têm esses campos, mas esses campos eles não são armazenados pelo sistema, e aí, como eles não são armazenados pelo sistema, acaba que não gera estatística. E um outro ponto, que é o mais comum, mas não sei se é o mais comum, que é bem dividido, mas esse último ponto é com certeza o mais grave. São os estados que têm os campos, mas mesmo tendo os campos, eles não são preenchidos pelos funcionários. Que os funcionários eles não têm a capacitação para preencher os campos. Isso é muito sério, porque o sistema muitas vezes ele já está de acordo com o que seria o ideal, mas mesmo estando de acordo, os funcionários não preenchem. E aí, se não preenche, como é que a gente cria política pública? Não tem como criar política pública sem dados. O que é uma omissão dos estados muito séria, porque como é que a gente vai combater a violência se a gente não sabe onde a violência está acontecendo, se a gente não sabe que tipo de violência está acontecendo? Então, são questões muito importantes que a gente tem debatido com as secretarias de segurança pública. Quando a gente fala de defensorias públicas,
A gente trabalha para que elas tenham núcleos dedicados à defesa dos direitos humanos, das pessoas LGBTI+, para que, mesmo se não for possível criar um núcleo, que tenha um defensor especialista nesse assunto, mesmo que ele não seja dedicado, que seja uma pessoa que estude essas questões. Porque é muito diferente você chegar e ter um atendimento com uma pessoa que sabe do que ela está falando, uma pessoa que sabe o que é aquilo, do que você chegar lá com uma pessoa que às vezes não sabe nada da questão LGBTI. Se a pessoa não tem um mínimo de base, como é que ela vai fazer esse atendimento com uma pessoa LGBTI? Mas muitas vezes, se a pessoa chega num lugar e ela não tem aquele atendimento, na sensação de acolhimento, a pessoa nem volta mais. Então, é importante que exista essa capacitação dentro dos órgãos, né? No Ministério Público, o que a gente recomenda para eles é que tenham comissões para que eles monitorem as políticas públicas LGBTI dentro dos estados, que tenham mecanismos de capacitação para os promotores e procuradores sobre a questão da ADO 26, que reconheceu a LGBTI-fobia enquanto espécie de racismo, porque era uma questão que acontecia principalmente no começo. Alguns promotores eles se recusavam a oferecer as denúncias de LGBTI-fobia, porque eles não concordavam com a decisão do STF. Hoje, por exemplo, o Distrito Federal tem uma nota técnica explicando por que a decisão do STF é uma decisão constitucional, e essa nota técnica os promotores eles têm seguido. Então, a gente também busca dentro do CUMPAS a criação desse tipo de documentos para que sejam compartilhados entre os servidores e que os servidores eles tenham essa capacitação continuada na prática das questões LGBTI. E também conselhos e comitês. A gente busca criar esses comitês onde eles não existem, esses conselhos onde eles não existem, e nos lugares que existem, trabalhar junto com eles para que as reivindicações da sociedade civil sejam atendidas. Ele é uma parte nova do programa Cumpras, mas que a gente está começando a tratar já. Hoje em dia, a Aliança está no Comitê Estadual de Enfrentamento à LGBT e Fobia em Goiás. Em Santa Catarina, nós temos uma pessoa no conselho também. No Ceará, o presidente do conselho me procurou hoje para a gente conversar. Eu não sei se ele é da Aliança ou não, mas a gente está buscando esses lugares onde eles já existem e onde não existem, a gente está tentando criar também. Então, vamos agora para os números. Esse mapa ele foi feito com base no Anuário da Violência do ano passado, o Anuário da Violência de 2020. Os estados que estão mais escuros nesse mapa são os estados que não têm nenhum dado sobre LGBTI-fobia no anuário do ano passado, o que é muito grave. Os mais claros, eles são os estados que têm dados sobre todos os tipos de violência do anuário. As violências que são no anuário são lesão corporal, assassinatos e violência sexual. Mas mesmo esses estados mais claros, que têm todos os dados, nós notamos alguns indícios de subnotificação. Goiás, por exemplo, tem todos os dados, mas quando a gente para comparar os dados do Anuário da Violência com dados da sociedade civil, como o Grupo Gay Bahia, como a ANTRA, a gente vê que os números apresentados ali são números muito menores do que aqueles números apresentados pelas organizações da sociedade civil. Então, tem alguma coisa errada aí que precisa ser trabalhada também. Esses que estão aí, não sei se é rosa essa cor, não sou muito boa de cores. Que está numa cor assim mais intermediária, eles são estados que possuem apenas um dado. Esses que estão um pouquinho mais escuros são estados que possuem 2 dados. E os que estão, aliás, é o contrário. Os que estão um pouquinho mais escuros, eles possuem um dado, os que estão um pouquinho mais claros possuem um dado, e os que estão mais claros de todos possuem todos os dados. Os que estão mais escuros são aqueles que nem mandaram nada para o anuário. E hoje nós estamos, sim, no programa Cumpras. A questão de secretarias de segurança pública. Isso, quando a gente pinta nesse mapa, a gente está falando que teve algum tipo de contato com a gente. Seja a indicação de um servidor para ficar dedicado para conversar com a gente, seja uma explicação do que tem sido feito nos estados, ou seja a formalização de uma parceria. Então, se o seu estado não estiver pintado de azul aqui,
é muito importante que você nos ajude a chegar até essas pessoas, porque muitas vezes os ofícios eles vão para a caixa de spam ou eles se perdem em algum lugar e a gente não consegue atingir esses lugares, né? Nas questões de Secretaria de Segurança Pública, nós temos hoje 15 estados e Distrito Federal que já tiveram algum tipo de contato conosco. Tipo, além desse tipo de contato, a gente está também criando termos de cooperação técnica que a gente vai propor para esses órgãos para que fique uma questão formalizada. Nós temos feito muitas reuniões, mas é importante também que a gente tenha documentos estabelecendo responsabilidades para os órgãos e também para a nossa sociedade civil, seja nos comprometendo a questão de capacitação dos servidores, tudo mais que são questões importantes, né? Então, é muito importante a atuação, tanto em nível nacional do concurso, mas também no nível estadual. Sempre que a gente vai ter uma reunião com algum desses órgãos, a gente chama alguém da coordenação estadual, porque não adianta nada. Eu sou de Goiás, por exemplo. Não adianta nada eu ser de Goiás se eu chegar para conversar com alguém lá de Minas Gerais e não tem ninguém de Minas Gerais da Aliança para conversar também. A pessoa que vive em Minas que sabe qual que é a realidade de Minas. Então, eu vou apresentar o programa em nível nacional, mas o nosso representante de Minas Gerais, ele conhece a realidade e ele vai estar lá também para nos ajudar. Isso, questões de Secretaria de Segurança Pública, nós estamos assim hoje. Se o seu estado não estiver, você anota aí, que aí depois me procura, que a gente depois vai ver o que aconteceu, quando que eu mandei o ofício. Os últimos ofícios, eles foram encaminhados dia 29 de março de 2021, mas nós também enviamos ano passado. De vez em quando, o que acontece? De vez em quando, a gente encaminha o ofício, só que ele acaba sendo filtrado, porque os sistemas desses órgãos, eles às vezes filtram os e-mails. Então, se esse for o caso, às vezes a gente pede para a coordenação estadual levar um ofício físico, ou então conversar para eles desbloquearem nossos e-mails e ver o que é possível estar fazendo. Ministérios públicos já muda um pouquinho o mapa. Vocês estão vendo, a gente tem hoje algum tipo de contato com 13 ministérios públicos. Então, se o seu estadinho aí também não tiver na questão do Ministério Público, olha só, já anota e vamos ver o que a gente pode fazer. O Ministério Público ele tem sido um grande aliado nosso, inclusive o movimento de mulheres do Ministério Público, elas vão nos ajudar a chegar nesses lugares que nós não chegamos ainda. A Procuradoria Federal de Direito Cidadão, Dr. Carlos Alberto Vilhena, ele se propôs a nos ajudar a levar o programa para o Conselho Nacional do Ministério Público, que vai ser fantástico, porque se tem alguém com o microfone aberto. Se a gente consegue apresentar e esse programa for acolhido no Conselho Nacional de Ministérios Públicos, esse mapa fica todo azul instantaneamente, porque os estados têm que acolher. E as defensorias públicas, nós estamos assim hoje. Nós temos hoje 13 defensorias que temos algum tipo de contato também. Esse mapa está errado um pouquinho, porque Goiás já para estar pintado. Aliás, eu acho que foi invertido, porque o Ministério Público de Goiás ele já é para estar pintado. Aliás, não. O Ministério Público do Distrito Federal ele já é para estar pintado, mas aqui não está. E o Ministério Público de Goiás a gente teve um contato inicial, mas ainda não tivemos reunião. A Defensoria de Goiás nós já tivemos uma reunião também. E nesse aqui de defensorias, se o seu estado não está pintado também, entre em contato com a gente, que é muito importante a questão das defensorias. Inclusive, o Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas tem sido um grande parceiro e eles estão nos ajudando a chegar nesses lugares que a gente não conseguiu chegar ainda. Hoje, quando a gente coloca os 3 órgãos, os mapas, o mapa ele está assim. Os mapas mais escuros são aqueles que a gente conseguiu algum tipo de contato, algum tipo de parceria, alguma coisa com os 3 órgãos. Os que estão em um nível intermediário são 2 órgãos, e os que estão mais clarinhos são um órgão. Os que estão em cinza são os únicos 3 estados que a gente não conseguiu nada até agora, que é Amazonas, Roraima e Pernambuco.
É Pernambuco, né? Deixa eu ver se eu não tô falando bobeira não, né, gente? A minha geografia nem é, não é 100%. Então, esses 3 estados aí é importante que a gente esteja trabalhando neles para a gente ver por que que os nossos ofícios não estão sendo respondidos. Qual que é o nosso objetivo para o futuro? Nosso objetivo para o futuro é esse, é ver o mapa. Tem alguém com o microfone aberto. Nosso objetivo para o futuro é fazer com que esse mapa esteja todo... Greg, você fecha o microfone da pessoa, por favor? Nosso objetivo no futuro é fazer com que esse mapa ele esteja todo pintado, seja de azul, de verde, qualquer cor que vocês quiserem. Eu coloquei azul lá porque quando a gente vai criar o mapa no programa, azul é o padrão. Então, a gente quer ter esse mapa todo pintado e para que a gente consiga ter esse contato e fazer essa incidência em todos os órgãos do Brasil todo. A gente precisa fazer essa capacitação de servidores, a gente precisa resolver essa questão dos boletins de ocorrência, que hoje que é a questão que eu vejo como mais urgente de todas. Nós não podemos deixar que continue assim, porque se o boletim de ocorrência não registra motivação, já começa errado, porque aí isso vai afetar a questão do relatório do delegado, o relatório dele provavelmente não vai ficar legal como poderia ser, e se o relatório dele não ficar nesse sentido de motivação, o Ministério Público ele não vai ter uma questão, um relatório para se basear muito bem na denúncia e tudo mais. Então, o programa Cumpra-se é esse. Ele tem o apoio da Universidade Federal do Paraná, pelo Pacto da Cidadania e dos Direitos LGBTI. Ele é um programa da Aliança Nacional LGBTI. Ele tem parceria com a Central Nacional de Denúncias, com o projeto Sinergia e Aliadas, que, como eu falei no começo, são projetos que hoje são um só, que é um projeto que se chama Sinergia das Alianças. Ali está escrito que a versão de 21 de abril, mas na verdade essa versão já é de junho, é porque esqueceram de mudar. E minha fala hoje era sobre o programa Cumpra-se, sobre a Central Nacional de Denúncias. Quem tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas que eu me coloco à disposição.